Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. Em 2011, todo mundo lembra daquele infame lançamento do filme live action do Lanterna Verde. Foi difícil. Contudo, o que muita gente talvez não lembra é que em 2009 já tinha sido lançado um outro filme do Lanterna Verde. Mas, como se tratava de uma animação, talvez tenha passado despercebido aí por muita gente. É um filme solo, então, se passando no universo do Lanterna. É isso mesmo, galera. Então, no vídeo de hoje, nós vamos fazer aquela análise, então, de filmes longas animados da DC. E dessa vez é o filme Lanterna Verde Primeiro Voo. Será que esse filme ele conseguiu ser pior que o filme lá de 2011? Ou ele é muito melhor? Ou é mais ou menos? Bora descobrir isso depois da abertura. E galera, como você já sabe, só antes da gente começar o assunto principal aqui desse vídeo, já deixa o seu bate-like, deixa também o seu bate-comentário, que sempre ajuda os nossos vídeos aqui no canal. A gente agradece todo mundo que sempre faz isso. Já deixa aqui nos comentários se você lembra desse filme que a gente tá falando ou se você nunca ouviu falar. Dito isso, como eu falei ali na introdução, esse longa aí do Lanterna Verde se chama Primeiro Voo. E foi lançado então no ano de 2009. Foi inclusive nesse ano que rolou o filme animado solo da Mulher Maravilha. E essa animação do Lanterna, assim como da Mulher Maravilha, serve como introdução ao personagem e pega inspiração de várias HQs do personagem. Olha, já faz bastante tempo aí que eu vi esse filme, então realmente vou ter que rever com outros olhos. Então eu não sei muito o que esperar dele, então bora rever Lanterna Verde Primeiro Voo. O filme começa com o nosso querido Hal Jordan, um piloto de testes da Ferris Aircraft, executando um simulador de voo da empresa. Enquanto ele bate um papo com a Carol, ao mesmo tempo, uma nave espacial chega na Terra. Quando o Hal está terminando essa simulação com sucesso, o piloto é transportado através de um feixe de energia verde para aquela nave espacial acidentada, onde ele encontra o alienígena Abin Sur. Ele diz que o seu anel o encontrou e ele quer que o pegue. Galera, sem piada quinta série nos comentários, tá? E o filme aqui, ele já se apressa, para contar essa história de origem de como que o Hal Jordan, então, consegue os seus poderes de lanterna. E esse filme, assim, é bem rapidão mesmo, é bem disparado as coisas. Conforme o Hal pega o anel ali do alienígena, a sua energia transforma as suas roupas de simulador de voo em um uniforme semelhante ao do Abin Sur, o traje de lanterna. O Abin, então, diz ao Hal que ele agora é um Lanterna Verde e que os Guardiões virão atrás dele em breve. Com seu último suspiro, o alienígena diz ao Hal para ele usar o anel com sabedoria. Depois que a nave espacial acidentada explode, o Hal usa o anel de energia para transportar o simulador de voo de volta para a Ferris Aircraft, de onde ele emerge vestindo as suas roupas de simulador de voo novamente, mantendo então aqui os seus poderes em segredo. E lendo umas notas de produção aqui desse filme, os realizadores falaram que realmente eles não estavam querendo perder muito tempo com essa parte do Hal ganhando os poderes e da origem, digamos, de como ele virou Lanterna Verde. Embora esse filme seja realmente uma origem. É só que eles realmente não queriam perder tempo muito com essa parte, até porque isso é tudo feito em menos de 10 minutos aqui do longa. E aí os criadores achavam que realmente todo mundo já sabia como é que o Hal ganhava os poderes, então eles podiam sintetizar tudo isso, e realmente eles fizeram, é bem apressado. Logo em seguida, o Hal Jordan é convocado por outros Lanternas Verdes, entre eles o Kilowog, que foram enviados pelos Guardiões para levá-lo à Oa para sua avaliação. No início, eles se desentendem e partem para a brigaria, mas o Hal é facilmente detido aqui por esses Guardiões mais experientes, até que um tal de Sinestro se revela, e ele explica mais sobre a tropa dos Lanternas, e convence o Hal a ir fazer essa avaliação. Daí, eles já partem para o planeta imediatamente. E como eu já falei antes ali, realmente essa introdução do personagem e do lore ali é algo bem apressado. Nesses primeiros minutos, você mal sabe que é o Hal Jordan, como ele é, você realmente não se prende muito a esse protagonista. E quando você mal piscou, ele já tá indo para outro planeta, já tá sendo explicado sobre a tropa dos Lanternas, e é isso, é ritmo acelerado. Em Oa, o Hal não encontra um ambiente muito agradável para ele, já que a maioria dos Guardiões vê os humanos como uma raça inferior, covarde, capaz de atrocidades e não digna de carregar o manto dos Lanternas. Mas o Sinestro implora que coloque o humano sob sua proteção, para ver o que ele pode fazer. Todos os Guardiões votam a favor dessa mudança, e imediatamente o Sinestro dá ao Hal Jordan algumas lições bastante difíceis sobre ser um Lanterna Verde, enquanto eles viajam para um mundo que é cheio de criminosos, para encontrar Kuti, um alienígena humanoide parecido com uma lula que é responsável pelo assassinato de Abin Sur. E
E assim, é engraçado como esse discurso aí dos Guardiões de Oa falando ali que os humanos são muito inferiores, não são dignos do Anel, mas ao mesmo tempo é o próprio Anel que escolheu o Hal Jordan. Então, tipo, o Anel tá contradizendo eles. Que discurso é esse? Agora, uma coisa que realmente aí chama a atenção do filme, que digamos que é o primeiro grande positivo aqui dessa animação, que é essa ideia de colocar o Hal Jordan então junto com o Sinestro como esse parceiro aí, essa dupla policial que vai investigar o assassinato do Abin Sur. Isso é uma ideia muito boa. Até porque dá a possibilidade, então, do Hal Jordan tendo as coisas explicadas aí pelo Sinestro, que é um cara que conhece mais a tropa. E é estando do lado do Sinestro que o Hal vê um lado sombrio desse Lanterna. Ele observa o seu parceiro aqui torturar uma alienígena em um bar que o Cut costuma frequentar, para obter qualquer informação que ela tenha sobre ele. Logo, o Cut aparece, e o Sinestro e o Hal se separam para detê-lo. A perseguição leva a partes diferentes da cidade, mas no final, o Hal prevalece na captura. No entanto, o Sinestro odeia e muito a atitude de policial bonzinho do Hal, quando ele o interrompeu no cruel interrogatório que ele fez na alienígena antes. Ele expressa um desgosto ainda maior pela forma como os Guardiões tratam a tropa dos Lanternas Verdes, como nada mais do que coletores de lixo, em vez de usá-los para impor ordem no universo. Ok, então um red flag aqui muito grande pro Sinestro já, tá? E realmente o filme não demorou muito para mostrar as reais intenções aí do Sinestro e o que ele realmente pensa. Mas aqui, de fato, o diálogo é muito bom. E toda a construção do Sinestro aqui e as motivações dele, eu acho que é a melhor coisa que a animação faz. Porque aqui você já vê que ele vem com esse papo de que tem que impor a ordem, tem que eliminar esses seres inferiores, né? A tropa dos Lanternas serve para isso e não para ficar só prendendo pessoas. Ele quer eliminar geral mesmo. Mas, Sinestro, suspeito, hein? Em um posto avançado local para onde os Lanternas Verdes levam o Cut para interrogatório, o Hal está sentado sozinho até que uma Lanterna Verde chamada Boudica se junta a ele, dizendo que os outros membros da tropa sentem falta do Abin Sur. Ela compartilha com Hal informações sobre como a bateria de energia dos Lanternas Verdes foi criada e como um gênio do crime chamado Kajan Ho, que o Abin Sur estava investigando disfarçado quando o Cut o matou, estava buscando o elemento amarelo, o único poder que o elemento verde na bateria dos lanternas não pode afetar e é mais fraco. Aqui então a gente já tem despejado, né, o lore aí da questão do elemento amarelo. E como eu já falei antes, né, realmente o filme ele aqui é corrido. E ele tem um certo problema parecido então com o filme live action de 2011, que realmente o quão apressados são as coisas, que aqui o Hal ele já tá indo para uma missão que pode ser mega perigosa, sendo que ele mal entrou na tropa, né? Eu acho que faz menos que um dia ele já tá fazendo isso. Ou seja, que não tem muito tempo para respirar o desenvolvimento do Hal dentro dessa tropa e dele aprendendo mais sobre ela. Ele vai aprendendo ao longo da missão. Uma reunião depois dos Lanternas ocorre, com o Sinestro falando o que ele descobriu. E aqui tem a cameo do Lanterna Esquilo. Esse aqui é lendário. Logo, os Guardiões aparecem para repreender o Sinestro, em sigilo. Isso porque ele matou no interrogatório o pobre Cut. E avisam ao Sinestro que o mesmo não deve acontecer com Kajan Ho, se os Lanternas Verdes conseguirem o capturar. A tropa então se dirige para um espaço-porto, onde o Kajan Ho e os seus homens estão escondidos. Ali dentro, o Kajar se encontra clandestinamente com o Sinestro, por meio de uma comunicação secreta, e falam sobre os seus planos ocultos. Enquanto o Kajar começa a escapar do espaço-porto com essa ajuda do Sinestro, através de uma nave viajando por um dos túneis de dobra, os Lanternas Verdes seguem a nave através do mesmo túnel, com Hal chegando primeiro à cabine do piloto, apenas para ser nocauteado pelo Kajar, que o estava esperando. E toda essa cena aí do espaço-porto é a primeira grande cena de ação que acontece aí no filme. E é bem maneiro, porque tem vários lanternas ali interagindo. O espaço-porto também é um lugar legal ali que eles usam na luta. E você vê então eles usando esses poderes para chegar nesse túnel de dobra que dá outra cena bem maneira. O Sinestro aparece e o Kanjar ameaça contar tudo que sabe das combinações que os dois fizeram por debaixo dos panos. Contudo, o Lanterno mata o criminoso falando que tem um plano B. O Sinestro sai dali, e por isso o Hal é acusado de matar o Kanjar em legítima defesa. Os Guardiões não confiam no humano, e o fazem remover o seu anel e entregá-lo ao Kilowog para encontrar um substituto mais adequado. O mistério sobre a impureza amarela continua. O Kilowog e a Boudica se voluntariam para devolver o Hal à Terra. Mas o Hal e o Kilowog suspeitam que algo está totalmente errado com o Sinestro, e decidem bisbilhotar, com a Boudica se juntando a eles. A minha dúvida é como levou tanto tempo aí para alguém notar que tinha algo de errado com o Sinestro, né? Porque o Hal Jordan em 1 ou 2 dias já notou isso.
Agora imagine esses outros lanternas que talvez estão aí, sei lá quantos anos aí acompanhando o Sinestro. Pior ainda é como esses guardiões realmente não gostam do Hal Jordan porque eles não desconfiam do cara que estava matando testemunha antes e desconfiando muito do Hal Jordan, que realmente é um cara que mal começou aí a usar os poderes dele. Enfim, outro lado também que pesa bastante aqui pro filme e que também pesou muito no filme de 2011 é como o Hal Jordan, bom, na verdade no de 2011 o protagonista ele já era muito chato por causa que era o Ryan Reynolds desde o começo do filme fazendo o papel de comédia romântica dele. Mas aqui no filme o Hal Jordan até o momento ele é mais só desinteressante, ele só dá umas tiradinhas, ele é um cara meio cômico, mas falta muita substância aí pra você gostar mais aí desse protagonista. Que por enquanto é no máximo aí ok. Na câmera morgue de Oa, o Sinestro reanima o corpo do Kanjar para que, através do seu dispositivo mental, ele possa mostrar ao Sinestro onde ele pegou o elemento amarelo que ele tinha roubado. Com o seu cajado, o Kanjar mostra ao Lanterna o sistema e planeta onde está a tal impureza amarela. O Hal, o Kilowog e a Boudica entram no necrotério, prontos para prender o Sinestro. E ele admite que realmente matou mesmo o criminoso. Isso quando a Boudica se volta contra o Hal e o Kilowog, revelando-se aliada do Sinestro e seus planos para conseguir o elemento amarelo. O Sinestro então oferece ao Hal a chance de se juntar a ele e a sua conspiração. E aqui, até o momento aí, o melhor momento do filme. Eu vou dizer que eu não lembrava dessa traição daquela Lanterna Verde, a Boudica, e realmente me pegou desprevenido, porque realmente ela não parece alguém que vai trair, né? É muito bem feito que ela realmente parece uma aliada e que ela tá ali para ajudar o Hal Jordan. Fora também que antes tem aquela tática ali do Sinestro dele reanimando o corpo do criminoso para poder falar com ele, interrogar ele. É uma coisa que eu nunca tinha visto o anel de Lanterna Verde ter sido usado, sabe? Então realmente isso é bem interessante. Inclusive aqui até o Hal Jordan é beneficiado porque aí ele ganha mais personalidade e ganha mais caráter, porque aí ele vai realmente negar aí essa oferta, né, que o Sinestro fez pra ele. Até porque vem acompanhado de umas boas tiradas que ele faz ali. O Hal Jordan então recusa essa oferta do Sinestro. Este vai embora e deixa o serviço sujo para a Boudica matar o humano. Essa Lanterna Verde primeiro parece que ela quase consegue matar o Kilowog aqui, e depois quase sufoca o Hal até a morte, envolvendo em uma bolha de energia sem ar. O Hal se liberta e faz a Boudica destruir o dispositivo mental do Kanjar, fazendo com que ela seja empalada aqui numa tubulação pendurada no teto. Numa morte bem gore para esse filme, que é do nada. Toda essa confusão chama a atenção de outros lanternas, que veem essa luta e novamente prendem o Hal. E bem, não foi bem o Hal Jordan ali que matou a Boudica, mas chama a atenção de novo aqui, eu não lembrava, que essa morte ela tem um nível de gore que é completamente diferente de todo o ritmo e também toda a atmosfera do filme. Mas enfim, é uma boa luta aqui que eles fazem, mostrando essa lanterna quase matando o Kilowog e também quase matando o Hal Jordan. Então eles conseguem colocar um nível de ameaça bem grande nessa luta. Nesse meio tempo, o Sinestro faz uma longa viagem e encontra com os tais de armadores, nesse planeta para onde o elemento amarelo foi levado. E ele recebe então a bateria de energia do elemento amarelo e um anel de energia amarela, que acaba extraindo aqui o seu poder de Lanterna Verde e o controla. E assim vemos o Sinestro com o traje de Lanterna Amarela. Os armadores vão embora dizendo que esse elemento é o mais poderoso desse universo, com exceção de uma imperfeição. Quando o Sinestro pergunta o que é, eles dizem que é a imperfeição que vemos em todas as armas, o dono dela. Quando ele vai para a superfície, o Sinestro encontra um grupo de lanternas verdes que falam que os guardiões desejam falar com o Sinestro. E este diz que pretende fazer isso, enquanto aciona o poder da Lanterna Amarela, obliterando ao que parece todos esses lanternas. Aí esses tais de armadores realmente filosofaram muito, né? Eu adorei aquela frase ali da imperfeição da arma ser o dono. Ótima frase. Bom, e é assim então que o Sinestro se torna, né, o Lanterna Amarelo. E aquele grupo de lanternas verdes tinha sido o grupo então que tinha encontrado o Hal Jordan. Como o Hal Jordan explicou toda a situação e agora eles acreditam nele, eles vieram aqui prender o Sinestro, mas deu ruim. De volta a Oa, o Hal Jordan é levado novamente aos Guardiões para uma investigação sobre a morte de Boudica, com o Kilowog agora servindo como defensor do Hal. Rola uma discussão ali até que anéis de vários lanternas verdes começam a cair do céu. Kilowog e uma outra lanterna os pegam, percebendo que seus companheiros lanternas verdes foram mortos. Logo, o Sinestro aparece com seu novo traje amarelo, junto com sua bateria do elemento amarelo. Ele exige que os Guardiões e os Lanternas Verdes entreguem o controle da tropa a ele, para ele impor a sua nova ordem no universo. Tanto os Guardiões quanto a tropa dos Lanternas Verdes resistem, mas não se encontram à altura do Sinestro ou da sua bateria, que acaba dizimando vários Lanternas Verdes com facilidade.
E a ameaça aqui desse terceiro ato, que é do Sinestro, junto com a sua bateria, acho que nem dá pra comparar com aquele Doutor e o Parallax lá do filme live action do Lanterna Verde. Esse terceiro ato aqui é bem melhor. E você vê o Sinestro aqui peitar toda essa tropa dos Lanternas Verdes no planeta natal ali, né, em Oa, só aumenta ainda mais esse nível de ameaça. E pra mim realmente dá uma subida aqui o filme nesse terceiro ato. Até porque a gente vê o Sinestro falando as suas motivações e do jeito dele acaba fazendo sentido, que ele é um cara que quer realmente impor a ordem dele e ele achava que os Lanternas Verdes faziam trabalhos que não era pra eles tinham que fazer algo muito mais. O Gauntlet, que é um daqueles guardiões da tropa, ajuda o Hal Jordan a recuperar um dos anéis de energia para ajudar os outros Lanternas Verdes. Contudo, a bateria de elemento amarelo domina o cristal do elemento verde, dentro da bateria de energia principal da tropa dos Lanternas Verdes. Isso faz com que os anéis dos Lanternas Verdes falhem, matando instantaneamente milhares de membros das tropas nos demais setores do espaço. E, mano, essa parte aqui é bem pesada. Tem um momento ali da cena que você começa a ver vários anéis de lanternas. Pô, quase uma chuva ali de anéis de lanternas, que você vê que significa que todos esses usuários aí morreram. E as mortes podem ter sido fora de câmera, não sido mostradas, mas realmente o impacto continua grande, que é só você vendo tantos anéis ali caindo, você vendo quantas pessoas acabaram morrendo. Ou seja, esse terceiro ato vai cada vez ficando mais desesperador. Enquanto os Guardiões e os Lanternas Verdes sobreviventes se rendem ao Sinestro, desistindo de seus anéis do poder, exceto o Kilowog, o Hal Jordan faz uma rachadura no agora inerte cristal do elemento verde. Ele usa para fazer mais do que recarregar o seu anel do poder. Ele se transforma brevemente em um ser de energia verde, permitindo-lhe destruir a bateria de energia do Sinestro, aquela do elemento amarelo, usando esses dois planetoides próximos para esmagar a bateria com tudo. Contudo, o Hal volta ao normal, após usar muito de sua força para destruir a bateria. E isso aqui é bem épico, o Hal Jordan virando quase um kaiju aí de energia verde para poder destruir a bateria de energia amarela. É muito épico, até porque também ele usa esses dois planetas, né, para você ver o nível de energia que ele estava usando ali. Realmente, essa luta aqui do final do terceiro ato aqui tá muito boa. Ah, e outro detalhe interessante é como essa bateria aí do elemento amarelo, ela participa da luta, ela fica disparando ali como se fosse um canhão que é operado pelo Sinestro. Então isso eu achei bem criativo também. Mas embora então essa bateria tenha sido destruída, ainda resta o Sinestro na luta. O Sinestro surpreendentemente se encontra em pé de igualdade com Hal, enquanto ele se bate aqui com os seus anéis do poder. Até que o Hal usa toda a sua carga restante de seu poder para derrubar o Sinestro em Oa, onde o seu anel de poder amarelo é esmagado pelo Kilowog, pisando com tudo na mão do vilão. Ele depois vai até o Hal e o salva, já que o Lanterna estava quase sem energia. Depois, então, de um discurso de celebração dos Guardiões e dos Lanternas Verdes reunidos em Oa, o filme encerra muito bem quando cabe ao Hal Jordan liderar aqui a recitação do juramento dos Lanternas Verdes. E todo mundo sabe, né? Green Lantern's right. O Hal depois termina falando aos Guardiões que ele precisa falar com seu outro chefe, se referindo a Carol, e ele voa então para o espaço em direção à Terra, terminando aqui esse filme. E galera, esse foi então o filme, né, do Lanterna Verde Primeiro Voo. E como eu falei em vários momentos aqui da análise, ele realmente é bem rápido, ele é bem apressado, até porque ele tem até menos que o tempo comum de duração desses filmes animados da DC. Ele tem uma duração por volta aí de 1h10, então ele tem uns 20 minutos a menos, mais ou menos, do que tem esses longas animados da DC. E de fato, esse filme, pra mim, ele entretém mais, por exemplo, do que o filme live action lá de 2011, porque ele apresenta melhor os conceitos, eu acho que dos Lanternas Verdes, ele é muito mais uma aventura espacial. O próprio Sinestro, ele é bem melhor do que tem lá no filme do Lanterna Verde. Você entende as motivações dele como vilão aqui, você vendo ele virar esse Lanterna Amarelo e também usar a bateria ali do elemento, e só ele, e contra o planeta de Oa e toda a tropa dos Lanternas Verdes, é muito épico e até por isso o terceiro ato é infinitamente melhor aqui o da animação em comparação com o do filme de 2011. Mas ele peca realmente no ritmo acelerado ali, realmente não dá muitos respiros e dá mais desenvolvimento pro Hal Jordan, que no final ele acaba sendo só um personagem principal ali que dá umas tiradas cômicas, mas não tem muito nada demais, assim, sabe? Ele não tem muita substância, então você pode dizer que uma das falhas é realmente o protagonista aí ser bem desinteressante, sabe? Embora a maioria vai achar ok e tá de boas, assim, realmente ele não atrapalha muito o filme. Em questão de nível técnico, talvez alguém não vai gostar muito do traço ali, tá? De alguns personagens, mas no geral a animação em questão de fluidez e questão até das cenas de ação, pra mim aqui é bem feito. Mas no geral, então, pra mim, é um filme que entretém, não tá entre os melhores, assim, eu sei que tem outros filmes aí do Lanterna Verde que a gente ainda vai fazer análise aqui, mas como muita gente mencionou e gosta, né, dessas análises de filmes
que muita gente às vezes até não tenha visto ou não é muito comentado na internet, então resolvi trazer aqui esse filme do Lanterna Verde do Primeiro Voo. Até porque se você compara com o filme ali da Mulher Maravilha que lançou no mesmo ano, eu acho ele mais inferior. Ele fica no meio termo e fica por um bom mesmo. É uma boa aventura se talvez você quer realmente apresentar esse universo aí do Lanterna Verde. Mas galera, essa foi minha opinião, né? Minha análise desse filme. Agora deixa aqui nos comentários se você já conhecia ele, já tinha visto. O que você acha aí de Lanterna Verde de Primeiro Voo? E já sabe também, né, galera? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para receber todas as atualizações aqui do canal. E não deixe de dar aquele like e também comentar no vídeo, que sempre nos ajuda. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.